Bem-vindos ao último reduto da Terra, onde o vento frio dança com a neve perene, um lugar onde a beleza se encontra com o perigo nas alturas estratosféricas do Himalaia. Por séculos, a cultura milenar do Nepal e Tibete reverenciaram e temeram uma figura misteriosa, enraizada profundamente em sua tradição. Essa imagem que se ergue da névoa do folclore dessas regiões é a de um gigante peludo, uma besta imponente que caminha sobre as gélidas planícies desoladas das montanhas mais altas do mundo. O Yeti, um nome que ecoa pelas paredes de gelo e rocha, incutindo respeito e cautela. Este guardião dos picos nevados não evoca simplesmente a imagem de conselheiro sobre incêndios florestais. Não, ele é algo muito maior e muito mais misterioso. Hoje, no Ordinário Selvagem, vamos embarcar por algumas explicações que possam nos responder o que de fato seria um Yeti. Então, clique no like e considere se inscrever em nosso canal. É totalmente de graça e ainda nos ajuda muito no nosso trabalho aqui no YouTube. Clique no like e vamos nessa! Prepare-se para embarcar em uma jornada épica, rumo ao coração místico das lendas do Himalaia, enquanto buscamos desvendar o enigma da majestosa criatura conhecida como Yeti. A vastidão branca das montanhas do Himalaia guarda um mistério que tem desafiado exploradores e cientistas por gerações. Conhecido como o Abominável Homem das Neves, ou em tibetano Yeti, esta criatura mítica é descrita como um ser enorme e peludo, com uma notável semelhança a um grande primata. Os relatos de avistamentos do Yeti acontecem até os dias de hoje. Existem marcas misteriosas na neve que, segundo a tradição, são atribuídas a essa criatura. Mas o que são esses sinais? O que eles realmente significam? Eles são de fato evidências da existência desse gigante das neves ou simplesmente um engano da natureza? Muitas dessas marcas enigmáticas não são causadas pelo mítico Yeti, mas por pedras e aglomerados de neve que caem das partes superiores daqueles lugares e elas saltam então nas encostas mais baixas. No entanto, há algumas pegadas que exigem uma explicação mais aprofundada. Curiosamente, algumas destas marcas enigmáticas podem ter sido produzidas por uma criatura muito mais comum naquela região, mas não menos impressionantes. Os ursos. Aquela região abriga o urso pardo do Himalaia. A um certo ritmo, enquanto caminha, os ursos colocam a pata traseira parcialmente sobre a marca da pata dianteira, criando uma pegada muito grande e que parece enganosamente com uma pegada humana gigante, orientada na direção oposta. Um estudo recente publicado no Journal Proceedings of the Royal Society B pode lançar uma nova luz sobre a natureza do misterioso Yeti. Cientistas testaram o DNA de supostos pelos do Yeti e confirmaram que de fato os Yetis existem, só que eles são, na verdade, ursos. Pesquisadores analisaram o DNA de 9 diferentes amostras, todas coletadas nas regiões do Himalaia e do Planalto tibetano, e supostamente provenientes de Yetis. A gama de partes era macabra e variava de alguns pelos, alguns ossos, um pouco de fezes e até mesmo alguns dentes. Eles também incluíram outras 15 amostras de vários ursos asiáticos, já que um estudo menor realizado há alguns anos atrás sugeriu que o Yeti poderia ser um híbrido rebelde de um urso polar e um urso pardo. A pesquisa genética
fornece uma visão intrigante sobre a verdadeira natureza do Yeti, transformando a criatura mítica numa espécie bem real e conhecida. No entanto, essa revelação não diminuiu a lenda. Ao contrário, destaca a incrível diversidade e adaptabilidade do mundo natural e a forma como que o ser humano enxerga situações que no cotidiano são conhecidas, mas acabam ficando diferentes por causa da ótica do medo. Em um universo de sequências genéticas, cada uma delas combinou com um animal conhecido. Nenhuma daquelas amostras indicava um DNA misterioso e inclassificável, à exceção de um dente que se revelou ser, na verdade, de um cão. Todas as outras amostras de Yeti eram, na verdade, de ursos. A pesquisa ainda mostrou que uma das amostras de pelos veio de um urso preto asiático e as outras de ursos pardos tibetanos e himalaios. Essa nova e detalhada evidência de DNA fornece uma origem biológica real para o Yeti, sugerindo que os ursos locais podem ter sido a inspiração para as histórias da terrível criatura. Embora a análise do DNA não revele nada de abominável, o estudo oferece alguns dados valiosos sobre um grupo pouco estudado e criticamente ameaçado de ursos pardos. Ursos pardos ou ursos marrons, distribuídos amplamente, podem ser divididos em muitas subespécies distintas, cada uma com pequenas diferenças físicas e genéticas. As duas subespécies que apareceram na análise genética são bastante raras, sofrendo com a caça excessiva. Ao comparar o DNA dos ursos, os cientistas determinaram que o urso pardo do Himalaia é um ramo um pouco que estranho e antigo na árvore genealógica dos ursos marrons, se separando de todos os outros ursos há cerca de 650 mil anos atrás. Apesar de o urso marrom tibetano ser um vizinho próximo, ele está muito mais estreitamente relacionado a outros ursos pardos. Esse estudo, além de lançar luz sobre o mito do Yeti, também destaca a complexa genealogia e história de conservação dos ursos na região. Olhando para a população do Himalaia, não é difícil entender como estes descendentes antigos e peculiares do urso marrom poderiam terem inspirado a mitologia do Yeti. Olha que interessante, o urso do Himalaia tem uma pelagem mais clara e arenosa do que a maioria das outras subespécies. Muitos deles, inclusive, têm uma máscara clara de pelo no rosto, fazendo com que esses rostos então pareçam mais curtos e semelhantes aos de primatas. Combine essas características com o fato de que o urso do Himalaia é o maior animal naquelas montanhas e que, por sua população ser tão pequena, isso corresponderia inclusive com a infrequência das aparições contemporâneas do Yeti. Então, nós temos aqui um candidato sólido a ser chamado de Abominável Homem das Neves. Ferramentas genéticas semelhantes às usadas neste estudo podem facilmente serem empregadas para testar os restos de outras espécies supostamente não descobertas. Então, ouça bem, criaturas como Sasquatch e o terrível monstro do Lago Ness podem estar com as suas identidades secretas à beira da revelação. Provavelmente, eles são animais comuns avistados por seres humanos com medo e que se confundiram de alguma forma. Portanto, fique conosco enquanto nós continuamos a desvendar os mistérios do mundo natural, ou então sermos convencidos por eles. Portanto, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e considere se inscrever no canal, porque aqui tá cheio de conteúdo incrível. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, naquele grupo do WhatsApp e muito obrigado por assistir. Fui!